Olá, estamos iniciando mais um programa Despertar. O programa Despertar é uma produção da TV SEAC, a TV do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. No programa de hoje, falaremos sobre o lançamento do livro Gabriele, um ponto de luz, mais um lançamento da editora SEAC. O romance é escrito por Sidney Fernandes. O escritor está conosco e conversaremos a respeito de mais esse novo lançamento. Olá, Sidney, seja bem-vindo ao Despertar. Olá, amigos da TV SEAC, da TV Prevê. É com muito prazer que estamos de volta, com muita alegria, para mais um lançamento de uma obra da minha autoria. Sidney, você chega ao seu 14º livro e eu gostaria de saber de onde veio a inspiração para esse novo romance, Gabriele, um ponto de luz. Na verdade, a França do século XIX é assim um repositório de informações, de criações, de descobertas nas várias áreas do conhecimento humano. A literatura, a arte, as ciências. Muita coisa aconteceu no século XIX e particularmente na França e particularmente em Paris, a Cidade Luz, para onde acorreram as mariposas do saber de todo o mundo, particularmente da Europa, para dar a sua contribuição em uma dessas áreas. Gabriele surgiu naturalmente, tanto pelo nosso interesse de falar mais a respeito da religião, da espiritualização do século XIX, como também o surgimento de uma personagem ícone que pudesse dizer a respeito da luz, da transferência de bondade, de orações que uma criatura muito bem dotada espiritualmente, poderia oferecer aos franceses e agora para nós, que estamos trazendo a sua história num livro e poderemos, assim, conversar muito e aprender muito com os exemplos de Gabriele. Sidney, logo no início de seu livro, você faz referência a uma obra do Dr. Bezerra de Menezes, intitulada A Loucura sob Novo Prisma, em que algumas afirmações do Dr. Bezerra de Menezes dizem que nossas faculdades mentais, elas podem ser afetadas ou por lesões orgânicas ou então por influência moral de um espírito obsessor. Eu gostaria de saber, Sidney, se isso é possível, se essas afetações acontecem e, se isso realmente acontece, como podemos nos prevenir? Bem, o livro assinado por Bezerra de Menezes, inicialmente teve apenas o seu pseudônimo divulgado, Max. E ele estava assim muito à vontade para falar do assunto, porque um filho dele passou por um transtorno mental muito grande. E naquela época, que se chamava apenas de loucura, ele percorreu todos os médicos, fez todos os exames e chegou à conclusão de que os problemas mentais do seu filho não tinham origem orgânica. Nada no filho dele estava errado, o cérebro dele estava normal. Daí ele pedir aos espíritos ajuda para atender o filho. E ele foi atendido. Fortaleceu-se em Bezerra de Menezes a ideia de que os nossos transtornos mentais podem ser provocados tanto por uma lesão orgânica como por uma lesão provocada por um espírito vingador ou por ambas simultaneamente. E o mais interessante é que, mesmo depois de curado o rapaz, ele ainda ficou com algumas sequelas que gradativamente foram superadas.
Como nos prevenir em relação a isso? Em primeiro lugar, nos momentos atuais, nós temos, infelizmente, muitas pessoas caminhando para essa alienação, começando pela depressão, pelo estresse, pelo medo. Muitas situações dessas podem ser diminuídas, aplacadas, minimizadas com a espiritualização do indivíduo. Está provado que as pessoas que têm um certo grau de espiritualidade, não vou falar nem de religião, porque as pessoas que frequentam uma igreja, um templo, um centro espírita, elas estão praticando a espiritualização, estão se iluminando. Mas há pessoas sem religião que podem também se espiritualizar. Então a espiritualização está sendo atualmente aceita pela ciência como um mecanismo capaz de prevenir a depressão, a alienação mental. Agora, não podemos dizer que somente a parte mística vai resolver o problema. Paralelamente, nós temos que aceitar a ciência, a ajuda de instrumentos, de medicamentos, de psicoterapias, isto é, caminhar lado a lado a espiritualização, ajudada eventualmente por uma religião, e pela ciência médica, que nada mais é do que a misericórdia de Deus aqui na Terra. Então nós podemos dizer que podemos sim nos prevenir contra os distúrbios mentais, tanto através da espiritualização, da melhoria do nosso interior, como também, paralelamente, temos que buscar um psicólogo, um psiquiatra, buscar o medicamento, o médico que vai nos ajudar a superar esse problema. E a doutrina espírita nos ajuda? Ah, sem dúvida. Nós temos muitos instrumentos, dos quais podemos falar mais tarde nessa entrevista ou em outra oportunidade. A doutrina espírita nos traz valiosos instrumentos para podermos minimizar essa situação e servir de complemento para o tratamento médico. Nós estamos conversando com o escritor Sidney Fernandes no lançamento de mais um romance, o livro Gabriele, um ponto de luz, o lançamento da editora SEAC. Faremos um breve intervalo e já retornamos. Olá, estamos de volta com o programa Despertar, recebendo hoje o escritor Sidney Fernandes, que está lançando mais uma obra, Gabriele, um ponto de luz, o lançamento da editora SEAC. Recebo do escritor, estou em mãos aqui com essa belíssima obra, esse romance, lançamento Gabriele, um ponto de luz. E estamos conversando com o escritor Sidney Fernandes a respeito do seu novo romance. O romance, Sidney, ele é ambientado no século XIX, na França. E nós sabemos que, à época, a polícia francesa sempre acompanhava de perto qualquer tipo de manifestação ou disseminação de ideias que fossem contrárias às da Igreja. Podemos afirmar, Sidney, que isso foi um dos obstáculos para a codificação do Espiritismo, um dos obstáculos para que Allan Kardec pudesse organizar e codificar a doutrina espírita? Sem a menor dúvida, quando surge uma ideia nova, a tendência é que não apenas as pessoas que professam outras filosofias
como aquelas também que eram neutras ou até materialistas, e elas se colocavam frontalmente contra as novas ideias. E a doutrina espírita, a codificação dela não foi uma exceção. As dificuldades porque o codificador passou, tanto fora do meio espírita, daqueles que de pronto aceitaram as ideias espíritas, como a imprensa, como os materialistas, os homens de saber da época, as autoridades eclesiásticas, as autoridades administrativas, vamos usar uma terminologia de hoje, caíram matando para sufocar aquela nova ideia. Então não foi fácil. Como não seria fácil para ninguém começar uma nova jornada filosófica? O professor Rivail tinha uma vida maravilhosa. Ele era escritor, tradutor, diretor de escola, tinha já uma vida assim bastante estabilizada, comprou vários imóveis em Paris, mas de repente ele foi atraído pelas chamadas mesas que giravam, que se curvavam, que falavam, as chamadas mesas girantes. Pois bem, por trás das mesas girantes estavam as inteligências dos mortos. E em 2 anos, ele começou a conhecer o fenômeno em 1855. Em 57, ele já estava com a primeira obra pronta. Tudo bem, com apenas 501 questões, para depois, em 1860, passar para a edição definitiva, que nós lemos até hoje, com 1018 perguntas. Algumas edições vêm com 1019. Mas, sem dúvida, foi um fenômeno ele conseguir compor, codificar uma doutrina em tão pouco tempo. E as pessoas que o criticavam, dizendo que ele era um aproveitador, que ganhava muito dinheiro com isso, ele mostrava que ele, ao contrário, ele foi um péssimo negócio para ele deixar a personalidade de professor Rivail para assumir a personalidade do seu pseudônimo, Allan Kardec. Ele precisava colocar dinheiro próprio para as edições das revistas. O próprio livro, o primeiro livro dos Espíritos, foi custeado por ele, não teve nenhum patrocínio. Então não foi fácil o começo da codificação. E mais adiante ele encontrou problemas até dentro dos aficionados, dos simpatizantes com a ideia espírita. Então, não era apenas o clima de materialidade, a pressão da igreja, das autoridades administrativas, mas o próprio povo materialista e algumas pessoas que julgavam que poderiam continuar usando o trato com os espíritos para assuntos particulares, quando na verdade a ideia do espiritismo é universal, é trazer Jesus Cristo de volta, é resgatar as normas do Cristo, fazer com que elas finalmente sejam entendidas e praticadas. Sidney, em seu livro você nos fala que no dia 18 de abril de 1857, uma livraria em Paris, que também era uma casa editorial, recebe uma encomenda. 1.200 volumes. Do que seriam esses volumes, Sidney? Na verdade, era a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Exatamente essa obra que surgiu nesse trabalho realizado de 1855 até 1857. E ela demorou para ser impressa. Os originais foram entregues no final do ano de 1856, só para em abril de 57 ser editada. E a livraria Dentu, ela recebeu os originais e teve a coragem de lançar o Livro dos Espíritos lá no famoso Palais Royal, que fica pertinho do Museu do Louvre, na cidade de Paris. Sidney, é uma passagem interessantíssima em seu livro, em que
as obras, os originais que foram escritos por Allan Kardec, conhecido mais como Professor Rivaio, foram enviados a essa casa editorial, mas num primeiro momento não houve o interesse da editora, dessa casa editorial, na publicação. Isso realmente é um fato, ocorreu, ou você quis realmente colocar um fato ficcional em seu livro para despertar o interesse? Aconteceu isso de fato, ou seja, num primeiro momento, a obra do professor Rivaio, Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, houve inicialmente uma recusa por parte da editora. Isso foi um fato, Sidney? Vou explicar bem. O fato é real. Dentu tinha uma editora e ela era operacionalizada por ele e pela esposa e naturalmente pelos seus funcionários. E Dentu morreu. Quem ficou cuidando da editora? A esposa, Madame Dentu. E ela chamou o filho Edward para assessorá-la e depois, mais adiante, quando ela não pudesse mais trabalhar, que ele pudesse levar adiante a obra. Allan Kardec compareceu levando os originais. E o filho Dentu falou: olha, o senhor vai desculpar, mas não nos interessa não, porque essa história de mesas girantes já está muito batida e ninguém vai se interessar. Eu estou aqui com vários livros encalhados sobre espiritualismo e o senhor vai desculpar, mas eu não tenho interesse nessa obra não. E aí o professor Rivaio falou: bom, mas poderia apenas fazer um orçamento da gráfica, porque eu vou custear a obra. Nesse momento, chega a Madame Dentu. Senhor Rivaio, o senhor trouxe os originais que combinamos? Aí o filho ficou assim perplexo. O senhor vai me perdoar, eu já não sabia desse entendimento anterior com a minha mãe. Aí ela tomou a frente e essa conversa que eu transcrevi no livro, eu a obtive de uma obra de Canuto de Abreu, que inclusive anunciou esse fato com a presença de um repórter, o Courrier de Paris, que estava na livraria e no dia que o livro chegou. E esse repórter pergunta para o filho Dentu: a partir daí você se convenceu de que a obra era boa? Não, ainda não. Mas só depois de manuseá-la, e aí eu não me contive mais, eu adorei a obra e eu entendo que é uma das melhores obras que nós já lançamos até hoje. E ela está aqui. O livro havia acabado de chegar e o repórter recebeu em primeira mão o primeiro livro para que depois ele fizesse comentários no seu jornal, o que inclusive impulsionou o lançamento da obra. Então o fato é real. Num primeiro momento, o filho da Madame Dentu recusou a obra e não a conhecia, sem saber que anteriormente a mãe já havia lido a obra, já havia gostado, já havia aprovado e iria realmente patrociná-la. Sidney, estamos aqui com o seu novo lançamento, Gabriele, um ponto de luz, e ficamos imaginando, em 1857, como seria uma publicação. É verdade, Sidney, que os livros, na verdade, quando chegavam às livrarias, eles precisavam ser aparados? Isso é um fato? Ah, sim. Inclusive, quando o jovem Dentu estava ao lado do repórter, ele pediu que subisse um livro que havia acabado de chegar e pediu ao funcionário que passasse pela guilhotina, porque os livros iam assim de forma imperfeita, não é como esse que você está recebendo agora, que já está aparado e guilhotinado. Era realmente essa função de tirar as arestas, aparar o livro, era uma função da editora ou da livraria que fosse colocá-lo à venda. Nós estamos conversando com o escritor Sidney Fernandes, que nos trouxe seu novo lançamento, o romance Gabriele, um ponto de luz. O livro é ambientado no século XIX, época em que Allan Kardec
mais conhecido à época como professor Rivaio, lançou o Livro dos Espíritos. Nós faremos agora um breve intervalo e voltamos na sequência. No Bazar SEAC você encontra variedades em roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, novos e usados. Além de estar super na moda, você estará vestindo e usando produtos de ótima qualidade. E o melhor, estará contribuindo com o SEAC. Acompanhe as novidades através da página facebook.com/Bazar SEAC. Reserve sua peça favorita e retire no SEAC. 14 3366 3218. Olá, voltamos com o programa Despertar, recebendo hoje o escritor Sidney Fernandes, lançando o seu mais novo romance, Gabriele, um ponto de luz. Falávamos a respeito da ambientação da obra, na França do século XIX, época em que Allan Kardec, ou o professor Rivaio, lançou o Livro dos Espíritos. Sidney, o seu livro tem como personagem central a Gabriele, um ponto de luz. Eu gostaria que você nos falasse a respeito desta personagem e das implicações que toda a sensibilidade da personagem consta no livro. Quem era Gabriele, Sidney? Gabriele não era um anjo que desceu do céu para abençoar as criaturas, mas uma menina comum. E quando ela nasceu, a mãe dela faleceu. Naquela época havia poucos recursos. Quando dava qualquer coisa de errado numa gravidez, sobrevivia a mãe ou a criança, ou às vezes as duas morriam. Gabriele sobreviveu e foi criada pelo seu pai até uma certa idade. Um pai que era alcoólatra e viciado no jogo. E as pessoas, os vizinhos, ajudavam a cuidar de Gabriele. Imagine só um homem cuidando de um bebê, de uma criança. Eles auxiliaram. Inclusive, havia uma benzedeira nas proximidades da casa de Gabriele, que foi uma verdadeira mãe para ela. Aliás, essa benzedeira, uma sensitiva de uma alta capacidade, ela havia previsto já que a gravidez da mãe de Gabriele, primeiro ela previu a gravidez, depois ela previu que haveria complicações. E ela, evidentemente, não poderia dizer, como não disse, que a mãe iria morrer. Mas morreu. E ela foi cuidada pelo pai, imagine só, um homem viciado na bebida, no jogo, e quem cuidou mais foi essa benzedeira, essa sensitiva, e os vizinhos ali em volta. Mas uma certa ocasião, ele estava no jogo, havia perdido todo o dinheiro, e de repente um senhor, um fazendeiro, que estava de olho na Gabriele há muito tempo para que ela passasse a servi-lo em sua propriedade, e o pai de Gabriele não tinha mais dinheiro para apostar, ele apostou a filha e a perdeu. Tempos mais tarde, o pai de Gabriele faleceu de tanto álcool que ingeriu. E ela foi para a casa desse fazendeiro, e aí esse fazendeiro cuidou dela, mas era um homem também inescrupuloso. E eu começo o livro dizendo da insensatez, dos problemas mentais, que era um homem que, para poder satisfazer a sua ganância, ele não cuidou dos irmãos, como o pai havia solicitado no leito de morte, e até internou os irmãos num hospital psiquiátrico para ficar com toda a fortuna da família. Este foi o ambiente que Gabriele encontrou ao chegar nesta propriedade, nesta fazenda desse senhor que a ganhou no jogo. Sidney, a personagem Gabriele apresenta
sensibilidade chamada sensibilidade mediúnica, ainda na juventude, em torno de 14 a 16 anos. Nós ficamos aqui a imaginar como seria no século XIX na França alguém apresentando a sensibilidade mediúnica, sendo ainda uma jovem, e a dificuldade para lidar com esse assunto. Como você vê, a educação a qual a personagem Gabriela teve que ser submetida à época, em 1857, passando pela sensibilidade mediúnica. Como você coloca no livro a educação a qual a personagem Gabriela esteve submetida? Gabriele quase morreu, exatamente por causa da sua sensibilidade. Ela estava tendo aulas particulares numa fazenda ao lado em que ela vivia, aulas particulares, de um casal de fazendeiros assim, muito bom, amoroso, de muita cultura, muita sensibilidade. E ali ela demonstrou a faculdade mediúnica dela. Pois bem, por causa de um dos escritos mediúnicos dela, que caiu nas mãos do fazendeiro para quem ela trabalhava, que ele a levou para um pântano, amarrou-a para morrer, deixou ali para morrer mesmo. Porque ele achava que Gabriele estava com intenção de denunciá-lo à polícia pelos crimes que havia cometido. Ela foi salva por esse casal de fazendeiros, que a retirou daquela região, inicialmente levou para a região sul de Paris, mais tarde trouxeram-na para Paris, deram a ela uma educação, estudo e aproximaram-na da família Baudin, aquele mesmo que teve 2 filhas e a esposa que colaboraram com o professor Rivaio na codificação do Livro dos Espíritos. Olha só, ela, além da educação formal da Paris do século XIX, ela teve contato com verdadeiros mestres do Espiritismo, Baudin, a esposa, as 2 filhas. Este foi o caminho que a espiritualidade ofereceu para Gabriele, que iria se transformar mais tarde como uma criatura de muitos dotes, com mediunidade de cura, de auxílio, de esclarecimento, enfim, Gabriele tornou-se na Cidade de Luz um ponto de luz, um ponto de referência da espiritualidade. Sidney, mais uma vez, quero mostrar aqui a obra Gabriele, um ponto de luz, mais um lançamento da editora SEAC, um livro do escritor Sidney Fernandes. Gostaria de agradecer imensamente a presença do Sidney e a todos que estão nos acompanhando. E Sidney, gostaria que você deixasse uma mensagem a todos aqueles leitores, ávidos em conhecer mais um romance de sua autoria. Bem, Gabriele é mais uma obra que eu escrevi com a ajuda dos espíritos. Não sou psicógrafo, não tenho mediunidade ostensiva, mas recebo a ajuda da espiritualidade o tempo todo. Lembrando que quem adquirir Gabriele da editora SEAC, ou eventualmente uma das livrarias de Bauru que também vão colocar à venda, estará colaborando com a sede e as obras sociais do Centro Espírita Amor e Caridade. Agora, Gabriele não é apenas mediunidade, não é apenas um romance. O livro não trata apenas de doutrina espírita, trata também de romance. E Gabriele, lá na frente, ela vai encontrar o seu príncipe encantado. E eu acho que esse é um grande motivo também para as pessoas que gostam da parte romântica de um livro. Eu quero agradecer a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento. Muito bem, Sidney. Agradecemos imensamente a sua presença, agradecemos a você, agradecemos a sua audiência e até a próxima.